Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a expansão em série de Fourier. Qual a motivação para eu falar sobre um tema talvez um pouco técnico? A motivação é resolver o oscilador forçado quando o termo de fonte, a força, é arbitrária. O que a gente sabe fazer até agora é resolver o oscilador forçado para uma fonte que é um seno ou cosseno. Essa série de Fourier vai possibilitar a gente escrever a força, a fonte, como uma combinação de senos e cossenos. E aí a gente vai usar o que a gente já sabe para resolver esse oscilador arbitrariamente forçado. Para quem já viu esse tema, então isso aqui você pode usar como uma revisão. Para quem nunca viu, vai ser algo necessário para o que a gente vai fazer daqui para frente. Vamos começar falando então o que é uma expansão trigonométrica. Então, se eu tenho uma função f periódica com período t, ela pode ser expandida nessa expansão trigonométrica, essa série trigonométrica, que é essa expansão aqui, em termos de senos e cossenos, com infinitos termos. Esses coeficientes A0, AN, BN, eles ainda vão ser determinados. Essa série converge, ou seja, o lado direito dessa igualdade é igual ao lado esquerdo para qualquer t, quando essa função f de t for suave por seções. Então, vou explicar agora o que é uma função periódica e o que é uma função suave por seções. Função periódica é uma função que satisfaz essa igualdade aqui. Eu calculo a função num dado instante de tempo, adiciono um certo intervalo, que eu vou chamar de período, e o valor é o mesmo. Ela se repete a cada período t. Então, isso aqui é uma função periódica. Vamos pegar uma função arbitrária aqui, que eu escolhi agora. Essa função aqui. É periódica? Estou olhando só para o intervalo entre 0 e t'. Claramente não é periódica nesse intervalo. E se eu tiver um oscilador forçado com uma força estranha como essa aqui, será que eu consigo resolver? A resposta é sim. Estou interessado só no intervalo entre 0 e t', mas o que eu vou fazer é estender essa função para frente e para trás, de modo que eu fique com uma função periódica. Eu literalmente vou copiar e colar. Copiei e colei. Estou estendendo ela para frente e para trás. Notem que agora eu tenho uma função periódica. Qual é o período dessa função? O período dessa função é justamente t'. Daqui até aqui eu tenho um período, aí ela se repete, e assim por diante. Então isso aqui agora passou a ser uma função periódica. Função suave por seções é uma função que possui derivadas contínuas por seções. Vamos pegar esse intervalo, olhar para esse intervalo aqui dentro de um período. Essa função aqui, nesse intervalo de 0 até t', claramente não é suave. Vamos esquecer o termo seções por enquanto. Ela não é suave. Por quê? Porque a derivada não é contínua ou não está bem definida nesse intervalo. Por exemplo, aqui eu tenho um bico. Nesse bico, a derivada não está definida. Aqui eu tenho outro bico. A derivada também não está definida. Agora, se eu pegar seções dentro desse período, por exemplo, uma seção vai de 0 até o primeiro bico. Nessa seção, a função é suave, a derivada dela está bem definida. A próxima seção é desse bico até o próximo bico. A função é suave. Próxima seção, desse bico até essa descontinuidade. A função é suave. Próxima seção, dessa descontinuidade até o próximo bico. E assim por diante. Então, essa figura que eu tenho aqui, esse gráfico que eu tenho aqui, representa uma função suave por seções.
Em outras palavras, se eu pegar um intervalo finito de tempo aqui, por exemplo, daqui até aqui, o que pode aparecer é um número finito de descontinuidades ou de bicos, ou seja, um número finito de pontos onde a derivada não está bem definida. Então, se isso for verdade, a função é dita suave por seções. Outro detalhe, notem que eu quero que essa série aqui convirja para f. Aí pode parecer estranho, como que essa série da direita vai convergir para essa função aqui, que tem descontinuidades, por exemplo, nesses pontos aqui. Essa série, ela, no ponto de descontinuidade, ela vai convergir para o valor médio. Então, por exemplo, nesse ponto aqui inteirinho, onde tem uma descontinuidade, aquela expansão vai me dar, o valor dela vai ser isso aqui. O limite vindo pela esquerda, mais o limite vindo pela direita, divide por 2, o valor médio da função na descontinuidade, dos limites da função. Então não tem problema, né? Bom, essas funções periódicas, que são suaves por seções, elas formam um espaço vetorial de dimensão infinita. Espaço vetorial é porque elas satisfazem aqueles axiomas de espaços vetoriais. Em geral, a gente escreve em termos de 8 axiomas. Então, você pode somar essas funções, continua sendo uma função suave por seções e periódica. Você pode multiplicar por um escalar, também continua sendo esse tipo de função. A soma dessas funções ela é associativa, existe o elemento identidade para a soma, que é a função nula. Existe o elemento identidade para o produto por escalar, que é o 1. Existe o elemento inverso, pega a função e escreve menos a função, esse é o elemento inverso da função f. Distributivo, valem todos aqueles axiomas, é fácil de verificar. Então é um espaço vetorial de dimensão infinita, eu tenho infinitas possibilidades de funções que eu posso escrever aqui, então já dá para perceber que eu tenho infinitas funções linearmente independentes, então esse espaço tem dimensão infinita. E eu vou definir um produto interno para esse espaço vetorial. Diferentes pessoas, autores, podem definir de maneiras diferentes, pode ter algum fator aqui na frente. Eu vou definir assim, e com essa definição que eu vou fazer, eu vou pegar uma forma particular para esses coeficientes. Então, quando vocês olharem isso em um livro, você sempre tem que olhar qual a definição para o produto escalar que o autor está usando. Em geral, o que pode mudar é algum coeficiente aqui na frente, algum número. Então, o produto interno da função f com a função g, vou denotar dessa maneira, e vai ser uma integral. Ele pega duas funções e mapeia em um número. A integral de f com g, em dt, no intervalo de t0 até t0 mais o período. Esse t0 é arbitrário. Esse produto interno satisfaz aqueles axiomas de produto interno, por isso que eu estou chamando ele de produto interno. Ele é simétrico, se eu trocar a ordem aqui não muda nada nessa integral. Ele é bilinear, ou seja, é linear nas duas entradas, nessa e nessa. Se eu multiplicar por um número aqui, isso vai ser igual ao número vezes o produto escalar. Se eu pegar f mais h, produto interno com g, vai ficar f, produto interno com g, mais h, produto interno com g. E essas duas últimas propriedades que eu falei também valem para essa entrada aqui. E ele é positivo definido. Produto interno de f com ele mesmo vai ser maior ou igual a zero. Se for igual a zero, significa que f é identicamente nulo. Então isso aqui é um produto interno. Os vetores de base desse espaço vetorial, vejam eles como os análogos daquele I, J, K. Então os vetores de base são os cossenos e os senos. É o que está me dizendo essa expansão aqui. Estou pegando a função f, um vetor qualquer, um elemento qualquer daquele espaço vetorial, e expandindo em termos dos vetores de base, os senos e os cossenos. Aqui tem o número 1, que é um vetor de base também. É esse cosseno quando n vale 0.
Vou escrever o produto escalar entre esses vetores de base. Aí vai ficar mais fácil para fazer o que eu quero fazer daqui a pouco. Então fica para vocês verificarem, bem fácil de calcular isso aqui. É só ter um pouquinho de cuidado. Calcular esses produtos escalares. Usem essa definição de produto escalar. E na hora de calcular, então você vai precisar calcular a integral de seno vezes cosseno, ou seno vezes seno, ou cosseno vezes cosseno. Usem aquelas identidades seno da soma e cosseno da soma. E aí vocês vão conseguir escrever esses produtos em termos de soma de senos e cossenos. Vai ficar mais fácil. Eu vou colocar aqui já o resultado direto, então vocês verifiquem. Produto interno de seno com cosseno vai dar zero para qualquer inteiro mn. No nosso caso, esses inteiros são não nulos. Então, tem o seno e cosseno, deu zero. Seno de 2πmt sobre período, produto interno com seno de 2πnt sobre período. Seno com seno. Isso vai dar zero se algum desses índices, m ou n, for nulo. Aquele que for nulo eu vou chamar de m. Então, se m igual a zero, esse produto interno se anula. Fácil de ver, né? Se um deles é nulo, esse seno já vira zero, essa integral aqui já vira zero. Se um deles for diferente de zero, esse produto interno vai dar período sobre 2 vezes, está faltando aqui, uma função delta de Kronecker. Ou seja, t sobre 2, delta de mn, quando m for diferente de zero. Essa função delta de Kronecker, ela vale o seguinte. Então, mn são inteiros. Ela vale 0 se m é diferente de n e 1 se m é igual a n. É só uma maneira de escrever esse resultado aqui de maneira simplificada. Peguei agora cosseno e cosseno, um com m, outro com n. Se m for igual a n e for igual a zero, então aqui eu tenho 1 e 1. Aqui vai sobrar 1 e 1. Essa integral aqui vai dar período. Esse produto interno deu período. Se m for diferente de zero, se algum deles for diferente de zero, chamei de m, esse produto interno vai dar período sobre 2 delta de mn. Então, verifiquem isso. Agora, a gente consegue calcular quem são esses coeficientes, o an e o bn, para uma função qualquer. Vou pegar uma função f, que é igual, eu tinha a0 sobre 2 vezes 1. Então, vou escrever assim, por conveniência, a0 sobre 2. E o 1, coloquei o vetor de base, cosseno, 2π vezes 0t sobre o período, mais soma n de 1 até infinito, a n cosseno 2πnt sobre período, mais bn seno 2πnt sobre período. Para encontrar os coeficientes, a gente faz a mesma coisa que a gente faz com qualquer espaço vetorial. A gente pega, se eu quiser, por exemplo, encontrar esse coeficiente an, eu pego o vetor f e projeto na direção do cosseno de 2πnt sobre período. Tomo um produto interno, aí eu vou encontrar o an. Então é assim que eu vou fazer. Vamos encontrar primeiro o coeficiente a0. Então, eu vou pegar o f e projetar na direção desse vetor de base aqui. Vou calcular esse produto interno. F com esse vetor de base, que é 1, né? Cosseno de 2π vezes 0 vezes t sobre período. Onde tem f, eu vou colocar essa expansão aqui.
Então, o primeiro termo vai ficar A0 sobre 2, estou pegando a expansão, cosseno 2π vezes 0 vezes t sobre período, vezes esse cosseno de novo, que vem daqui. Mas eu vou fazer o coeficiente AN com calma. E aí vocês façam o coeficiente BN. Vai ser inclusive mais fácil. Mais produto interno desse, agora eu vou pegar esse termo aqui, soma em N, de 1 a infinito, AN cosseno de 2πnt sobre período, produto interno com cosseno de 2π0t sobre período. E o último termo, produto interno da soma Bn seno 2πnt sobre período, produto interno com esse cosseno de zero. Vamos lá. Primeiro termo. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. E lembra que esse produto interno é linear, é bilinear. Posso tirar esse A0 sobre 2. Então ficou A0 sobre 2, produto interno de 1 com 1. Ou cosseno de 0, cosseno de 0. Posso usar ou a integral ou uso esse resultado aqui. Quando mn igual a 0, vai dar t. Então isso aqui deu t, esse primeiro termo. O segundo termo tem um cosseno com n diferente de 0 e tem um cosseno com m igual a 0. Então, nesse caso, aqui. Então, isso aqui vai dar delta m e n. Mas um deles é 0 e o outro é diferente de 0. Então, essa delta aqui vai ser nula. Então, esse termo não contribui, dá 0. Esse outro termo tem seno e cosseno. Produto interno do seno com o cosseno dá sempre 0. Então, esse aqui é o resultado desse produto interno. Daqui eu tirei quem é o A0. A0 igual a 2 sobre período, produto interno de f com 1. Ou seja, 2 sobre período, integral de f dt. De t0 até t0 mais período. O AN, para n maior que 0, faço exatamente como eu fiz aqui. Vou pegar esse f, produto escalar com cosseno de 2πn t sobre período. Vou fazer um pouco mais rápido agora. Então, produto escalar de f com cosseno. Um pouquinho de cuidado. Esse f eu vou expandir aqui e vou usar o índice n. Então, nesse cosseno aqui, para não misturar as coisas, eu vou usar o índice m. 2π mt sobre período. Já vamos fazer direto usando as propriedades de linearidade. Isso vai me dar o primeiro termo A0 sobre 2, produto interno, cosseno de 0, cosseno de 2π mt sobre período. Lembrando que aqui eu estou assumindo m diferente de 0. Mais o segundo termo, soma. A soma vai ser na variável n de AN, produto interno, cosseno de 2πnt sobre período,
com cosseno de 2πmt sobre o período. Mas, agora eu também vou ter uma soma, então vou colocar essa soma aqui em evidência. Só que agora vai aparecer o coeficiente Bn, produto interno de, aqui vem o termo da expansão, então é um seno, 2πnt sobre período, cosseno de 2πmt sobre período. E vamos colocar os resultados. M é diferente de zero, então esse primeiro termo aqui se anulou. Esse deu zero. Esse cosseno com esse cosseno. Eu estou nessa situação em que pelo menos um dos dois é não nulo. Então estou nessa situação aqui. Vai dar t sobre 2 delta mn. E seno com cosseno vai dar sempre zero. Aqui falta o símbolo do produto interno. Então a gente encontrou esse produto interno, deu soma n igual a 1 até infinito. T sobre 2, que é uma constante, pode até sair da soma. AN delta NM, ou delta MN, tanto faz, é simétrico esse símbolo. Vamos ver o que acontece com essa soma, que tem uma função delta de Kronecker. Coloca esse T sobre 2 em evidência, abre aqui, vai ficar começando de 1. A1 delta 1M, mais A2 delta 2M, mais A3 delta 3M, e assim por diante. Vai ter infinitos termos, mas só um vai contribuir. Porque esse delta aqui, ele só vai ser diferente de zero quando n for igual a m. E aí esse termo contribui. E quando n for igual a m, eu tenho a m. Todos os outros são nulos. Então o resultado disso aqui vai ser t sobre 2 a m. Então eu encontrei quem é o AM. AM igual a 2 sobre o período, produto interno de f com cosseno de 2πmt sobre período. Ou ainda 2 sobre período integral de t0 até t0 mais período de f vezes aquele cosseno. Isso aqui para m maior que 0, maior ou igual a 1. Agora notem que quando m for igual a 0, que é esse caso aqui, ó, tem o A0, eu fico com 2 sobre o período integral de f. Se eu colocar m igual a 0 aqui, eu fico com 2 sobre o período integral de f. Então, em geral, que a gente acabou de encontrar, juntando os dois resultados em um só, a m é igual a 2 sobre o período integral de t0 até t0 mais período, f cosseno 2πmt sobre o período dt. E isso aqui vale para todo m, os que a gente está interessado. 0, 1, 2, assim por diante. Vocês vão fazer para o b, façam a mesma coisa que a gente fez aqui, vai dar até menos trabalho. E o resultado é bm igual a 2 sobre período, integral de t0 a t0 mais t, f de t, agora vai aparecer o seno, 2πmt sobre período dt. Essa integral agora você vai fazer ela com m indo de 1 até infinito, os inteiros. Lembra que não existe b0, o b começa sempre de 1.
Então agora a gente sabe quem são os coeficientes. Essa expansão trigonométrica, com esses coeficientes que a gente acabou de encontrar, é o que a gente chama de expansão em série de Fourier. Aqui eu tenho uma representação gráfica e animada do que essa série de Fourier está fazendo. Isso aqui eu peguei do Wikipedia. O que a gente está querendo fazer é representar essa função toda quadradinha aqui, ó, e periódica, com série de Fourier. A gente pega só os termos que dependem do seno. Esse θ é o nosso t. E nessa demonstração a gente está usando fasores. Então aqui eu tenho um vetor girante. Esse primeiro termo aqui está associado a esse vetor girante que gira bem devagar e com uma amplitude grande. E a projeção desse vetor girante vai me dar essa curva em amarelo. Observem que essa curva ainda está bem longe dessa função pontilhada. Ela seria uma aproximação muito grosseira, né? Aí o que eu faço? Eu pego um outro termo que está girando mais rápido. Aqui tem um 3, aqui tem um fator 1. Então ele está girando mais rápido e com uma amplitude menor. Somo esses dois vetores girantes. Somar significa colocar o começo desse vetor na pontinha desse segundo vetor. E faço a projeção do vetor resultante. É essa projeção em verde aqui. Observe o que está acontecendo. Eu já consigo ficar mais tempo nessa parte reta do quadradinho, desse retângulo. Ainda assim, ele dá uma oscilada. Ainda está longe dessa função retangular aqui. Pego o outro termo, que gira mais rápido ainda, 5θ, com uma amplitude ainda menor, e somo aos dois anteriores, e faço a projeção. Observem que ele está se aproximando daquela função que eu quero descrever. Pego mais um termo, mais rápido, com amplitude menor, e fico mais próximo ainda. Já dá para ter uma intuição, né? Se eu pegar infinitos termos aqui, sempre com a velocidade aumentando e com a amplitude diminuindo, eu vou conseguir fazer esse quadradinho aqui, fazer essa função exatamente. É isso que a série de Fourier está fazendo. Aqui eu tenho, aqui sem animação, né? Eu quero representar essa curva em azul. E aqui eu tenho um termo da expansão, aqui eu tenho dois termos, aqui eu tenho três termos, aqui eu tenho quatro termos. É algo bem parecido com o que a gente estava vendo aqui. Também da Wikipedia. E na terceira animação, na terceira representação que a gente quer ver, também do Wikipedia, assim, eu quero representar essa função em vermelho. E aqui eu estou aumentando os números de termos que eu pego na série de Fourier. Observa como a função azul, que é a expansão, está se aproximando da função em vermelho que eu quero. Estou precisando de muitos termos para representar essa função bem estranha. Com 70, 80 termos já está bem parecido. 99 termos e ficou parecido. Se eu pegar infinitos termos, vai dar exatamente essa função estranha. Um exemplo, eu quero calcular a expansão em série de Fourier dessa função em amarelo. Ela vale t² entre menos π e π, e ela se repete com período 2π. Então eu tenho que calcular aqueles coeficientes, o A0, o AN em geral, e o BN. Vamos fazer isso. Bom, então o A0 igual, vou pegar o A0 que eu encontrei, então 2 sobre o período, integral de f vezes 1. O período vale 2π. Integral de f é o nosso t². E o período, e essa integral é feita em um período. Posso fazer então de menos π até π. Isso vai me dar esse t ao quadrado, vai ficar t ao cubo sobre 3. Então ficou 1 sobre π.
t ao cubo sobre 3 entre menos π e π. Agora eu vou calcular o AM, onde m é maior ou igual a 1. Isso vai ser igual a, vamos pegar aqui o coeficiente, 2 sobre período, período é 2π, então vai ficar 1 sobre π, integral de menos π a π, a função vezes cosseno de 2π sobre período, que vale 1. Então, sobrou m vezes t. dt. Para fazer essa integral, vou ter que usar aquela regra, a integração por partes. Então, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. 1 sobre π, que está aqui. Eu quero diminuir a potência desse t. Então, vou escolher esse t como sendo u. E o cosseno dt como sendo dv. Então, uv é t quadrado e a integral do cosseno é o seno. Sobre m, entre menos π e π. Menos integral de v du. Seno sobre m. E o du é 2t. Menos π a π. Esse primeiro termo aqui não contribui. O seno nesses extremos dá zero. Então, sobrou. Já vou tirar esse menos, vou tirar esse m e vou tirar esse 2. Ficou menos 2 sobre π m. E agora eu tenho integral de seno t dt. Uso novamente a integração por partes. E o seno dt vai ser dv. O t vai ser u. Então, ficou uv t. A integral de seno é menos cosseno sobre m, aplicado entre menos π e π. Menos integral de v du. O du virou dt e o v é o menos cosseno. Então, aqui vai ficar mais integral de cosseno mt sobre m dt. Menos π a π. A integral do cosseno vai me dar o seno nesses extremos aqui vai dar zero. Então, só esse primeiro termo vai contribuir. Vai ficar, esse menos vou tirar para fora, 2 sobre π m ao quadrado. E aí sobrou o cosseno de mt vezes t nesses extremos. Vamos colocar aqui t, cosseno de mt, menos π a π. Finalmente, 2 sobre π m quadrado. Vou aplicar o primeiro extremo aqui. Então, vai ficar π. Aqui não é n, né? Aqui é m. Cosseno de mπ. Pode ser mais 1 ou menos 1. Então, vamos fazer assim. Menos 1 e aí vai alternando. Quando m é 0, vale 1. M é 1, vale menos 1. Alternando, então, vou colocar um mzinho aqui. Aí satisfaz isso. Menos. Aqui eu tenho t nesse extremo, então vai virar mais π. Seno, ou melhor, cosseno de menos mπ. Mas o cosseno é uma função par, então tem que dar o mesmo resultado que eu tinha antes. Menos 1 na m. Ou seja, esse π vai cancelar. Aqui os termos são idênticos, então vai ficar 4 vezes menos 1
na m dividido por m ao quadrado. Notem que a amplitude está caindo com o quadrado do m. Então, quanto maior a ordem do termo na expansão de Fourier, menor vai ser a amplitude. E cai muito rapidamente, com o quadrado. E se eu calcular agora o Bn? Bn igual a 2 sobre o período é 2π, então 1 sobre π, integral de f, que é nosso t ao quadrado, vezes seno de 2π nt sobre o período. Integrado em um período, pode ser de menos π a π. Façam essa integral explicitamente, como a gente fez a do cosseno, vai ter que usar 2 vezes a integração por partes, e isso vai dar 0. A gente pode pegar esse mesmo resultado de uma maneira um pouco mais inteligente e que é bastante útil quando a gente faz a expansão em série de Fourier, parece bastante a oportunidade de usar isso. É olhando para a simetria das funções. Notem que essa função t² é uma função simétrica, é aquela parábola. F de t é igual a f de menos t, dentro daquele intervalo. A função seno é uma função antissimétrica. Quando você pega o produto de uma função simétrica com uma função antissimétrica, você continua com uma função antissimétrica. Aqui eu tenho o gráfico, copiei ele, colei. Em verde eu tenho a função t². Em roxo eu tenho a função seno. Observem que t² é simétrico. Em roxo a função seno é antissimétrica. Esse aqui é mais ou menos um intervalo de menos π até π. E o produto dessas duas funções é essa curva em amarelo. Observem como é uma função antissimétrica. F de t é igual a menos f de menos t. Então, quanto é a integral de uma função antissimétrica em um intervalo simétrico, ou seja, de menos π até π? Qual é a área embaixo da curva? Observem que toda essa área que está aqui é igual à área que está aqui. Essa área contribui de maneira positiva para a integral e essa área contribui de maneira negativa para a integral. Então, a integral de uma função antissimétrica em um intervalo simétrico é igual a 0. Então, nem precisaria ter feito essa conta aqui. Sempre façam essa análise. Olhem para as simetrias da função e aí você pode saber, sem fazer conta nenhuma, se vai ter só Bn ou só An, ou se vai ter os dois. Por exemplo, essa função que eu acabei de expandir, notem como ela é simétrica em relação a esse eixo f aqui, em relação ao zero. F de t é igual a f de menos t. Se ela é uma função simétrica, a expansão dela não pode conter termos antissimétricos, e senos são antissimétricos. Então, todos os Bn vão ter que se cancelar, necessariamente. Se eu tivesse uma função antissimétrica, a expansão dela não pode ter termos simétricos, ou seja, todos os Ans iriam se cancelar. E tem casos como essa função aqui, por exemplo, essa aqui não é nem simétrica nem antissimétrica. Essa aqui vai conter todos os termos An e Bn. Escrevendo então finalmente a função f, f de t era a0 sobre 2, o a0 foi 2π ao cubo sobre 3, então ficou π ao cubo sobre 3, mais uma soma n indo de 1 até infinito, An e os cossenos. E o An é 4 menos 1 na n sobre n ao quadrado, cosseno de nt. O 2π sobre o período deu 1. E não tem Bn. Então, essa é a expansão para aquela função que a gente escolheu. Então, nesse vídeo é isso, pessoal.
No próximo vídeo, eu vou resolver um exemplo de um oscilador forçado por uma força que não é seno ou cosseno. Vou pegar justamente essa força, essa função que eu acabei de usar, e aí eu já uso essa expansão e eu consigo encontrar a solução para aquele oscilador forçado por essa função. Certo? Então até lá, pessoal.